A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar Reforma Tributária e Impactos no Setor de Energia Elétrica, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela ONU, a saber, energias renováveis e acessíveis e produções e consumo responsáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Douglas Mota, advogado e coordenador do Comitê Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia, IBD. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço em nome da OAB São Paulo e também em nome do IBDE a presença de todos nesse evento, em que a gente vai discutir um pouco sobre reforma tributária, mas mais focado no setor de energia elétrica. Como todos nós sabemos, a gente tem discutido cada vez mais a reforma tributária e para este assunto sobre energia elétrica, nós resolvemos aqui, em conjunto com a AB São Paulo e com a Comissão de Direito de Energia, o IBDE fazer um evento conjunto, exatamente para a gente focar neste ponto de energia. Como todo mundo sabe, nós então estamos no meio de uma discussão sobre reforma tributária, em que a gente tem três iniciativas mais concretas, se a gente pode falar assim, que é a PEC 45, que se iniciou na Câmara dos Deputados, a PEC 110, que se iniciou lá no Senado Federal, e obviamente, tivemos uma série de iniciativas para a discussão dessas duas PECs, que se formou uma comissão mista, então, para a discussão destas duas, e mais recentemente nós tivemos, então, a iniciativa do governo federal, trazendo um projeto de lei ordinária, exatamente, que buscava a unificação do PIS e da COFINS em torno do que se convencionou chamar, então, de CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a ideia aqui hoje, do grupo que está aqui, é exatamente a gente discutir um pouco sobre os impactos que isso poderá trazer para o setor de energia elétrica. Lembrando que a PEC 45, ela unifica de forma mais geral, ou seja, uma unificação geral de tributos, com diversas peculiaridades e diversas situações específicas que vão ser detalhadas aqui para o setor de energia elétrica. A PEC 110 também tem uma relação muito forte com a PEC 45, afinal de contas também unifica e até um pouco mais abrangente, com as suas especificidades também, que também serão detalhadas aqui neste bate-papo. E, por fim, a gente tem, então, a CBS, o projeto de lei do governo federal, que foca muito mais em relação à questão da unificação do PIS e da COFINS, sob a promessa de que é apenas, tão somente, o primeiro pilar de uma reforma a ser proposta pelo governo federal, focada, então, nos tributos federais. Então, a ideia que nós temos aqui é passar por estas iniciativas, claro que estas iniciativas sofreram, então, ou estão sendo objeto de sugestões para suas modificações, aperfeiçoamentos, estão em discussão no Congresso Nacional e serão, então, discutidas, e a ideia aqui hoje é exatamente tentar colaborar com esta discussão, seja com relação à PEC 45, 110, ou mesmo CBS. E por este motivo, então, com foco no setor de energia, que nós, então, resolvemos fazer este bate-papo, essa conversa, focando nesse momento, nesse contexto de reforma tributária. O contexto aqui, então, desta discussão será que teremos o debate é um debate aberto, o debate terá o chat, então, para aqueles que quiserem solicitar e também fazerem perguntas, mas também tem a ver com uma troca de ideias. E por este motivo, nós então vamos fazer um debate aberto em que todo mundo pode participar. Eu passo a palavra à Andréia para falar um pouco também sobre a comissão e falar um pouco sobre o evento também. Bom dia, Andréia. Andréia, você está no mudo. Acho que eu não percebi o mudo, né? Mas bom dia, Douglas, obrigada por me passar a palavra. Bom dia a todos.
Eu gostaria primeiro de me apresentar e apresentar a subcomissão que eu coordeno. Eu sou advogada, sou sócia da área tributária do Pinheiro Neto Advogados, sou professora na pós-graduação da GV, mestre pela PUC, e eu coordeno a subcomissão de tributação e energia aqui na OAB São Paulo. Essa subcomissão está fazendo uma parceria hoje aqui, também com a subcomissão de reforma tributária, coordenada pela Fernanda Possebon, que vai tratar desse tema conosco, e ambas as comissões estão dentro da comissão de tributário, que é coordenada pela Tatiane Piscitelli. Eu deixo aqui um agradecimento muito especial ao IBDE, na figura do Douglas, que também é advogado, sócio do Demarest, é coordenador do Comitê Tributário do IBDE e mestre pela PUC, por essa parceria, por essa ideia conjunta que nasceu de uma conversa do Douglas com o Leonardo, que também aqui está conosco e é secretário da nossa subcomissão. E eu acho que a gente tem muitos pontos interessantes para trazer ao debate para esse público tão qualificado. Na verdade, a gente teve 387 inscrições, então muitas pessoas estão interessadas nessa troca de ideias e fiquem à vontade para participar com perguntas pelo Q&A ou comentários gerais e trocas de ideias pelo chat. Aqui a gente também contou com o apoio da Comissão de Energia, que é coordenada pela Maria João, e também com a Comissão de Cultura e Eventos da OAB. Eu gostaria de começar só introduzindo brevemente o assunto e daí contando para vocês como vai ser estruturado esse nosso bate-papo. Saiu recentemente um estudo da Price, ela faz anualmente, compara a evolução da carga tributária sobre o setor elétrico todo ano e concluiu que no ano passado, 2019, a gente fechou esse setor com uma carga tributária de 47,3% do total da receita bruta de venda de energia ao consumidor final. E agora, a gente está aqui para discutir como a reforma tributária afeta esse cenário. Porque, de um lado, o governo diz da simplificação. De fato, há uma simplificação a ponto da gente eliminar muito do contencioso que existe, muito das dúvidas que existem. Essa carga, que já é alta, de 47,3%, na prática ela vai aumentar, diminuir ou vai ser neutra? Será que ela afeta mais um tipo de player desse setor ou um tipo de negócio em detrimento de outro? Então, por exemplo, a questão de energias renováveis. Ela é mais beneficiada, menos beneficiada? Se eu estou falando da geradora, da comercializadora, da distribuidora, a gente tem essas diferenças, né? E também, que problemas do setor acabam sendo solucionados pela reforma tributária? Então, nosso objetivo, no fundo, é trazermos tudo isso à reflexão. Os principais pontos serão debatidos e depois nós gostaríamos de reproduzir essas conclusões com a ajuda de todos os participantes aqui para enriquecer os debates. A gente reproduziria essas conclusões em uma nota técnica a ser encaminhada pela OAB ao governo, mostrando os detalhes de como a reforma tributária afeta o setor e como ela poderia ser uma oportunidade para resolver também outros problemas que a gente não enxerga que estão sendo solucionados da forma como está. A discussão nossa hoje vai ser dividida em 3 blocos. A ideia é que os painelistas levem até 1 hora para essa exposição e esses 3 blocos, os 2 primeiros blocos, e o terceiro bloco será, então, um bloco de perguntas. Vamos lá. Primeiro bloco, a Fernanda Possebon, como eu falei, é advogada, sócia da área tributária do Rivite Dias, mestranda na FGV e pós-graduada no IBET. É secretária da Comissão de Tributário e coordenadora da Subcomissão de Reforma Tributária, e ela tratará das PECs 45 e 110, que são objeto de avaliação da comissão mista formada no Congresso, e o PL apresentado pelo governo, que cria a CBS, como o Douglas já antecipou. Na sequência, nós teremos 2 painéis em que a Ana Carolina Mattioli, que tem MBA na FIA, LLM na La Sapienza, é gestora executiva da EDP, então conhece os problemas na prática, né, Carol? E ela também é coordenadora do grupo tributário da ABRAD, que é uma associação muito importante nesse setor. Então, com todo esse conhecimento, junto com o Leonardo Batilana, que é também advogado aqui do Pinheiro Neto, fez LLM na Northwestern, pós na GV em administração, e é secretário da nossa subcomissão de tributação e energia, ambos destacarão daí os pontos específicos sensíveis que devem ser olhados com cautela. Daí a gente vai mergulhar nos pontos do setor. Então, a gente fecha esses painéis, essas exposições em até 1 hora,
e as perguntas do público, os debates que vocês propuserem, serão feitos nos 30 minutos finais. Agradeço mais uma vez a participação de todos e, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu agradeço o convite da Subcomissão de Tributação e Energia na pessoa da Andrea. Para mim é uma honra participar desse evento na qualidade de representante da Comissão de Direito Tributário da OAB e de subcoordenadora da Comissão de Reforma Tributária. E eu gostaria de agradecer a presença de cada um daqueles que estão nos vendo. Sem vocês, esse evento não seria possível. Eu acho que eu vou começar com o que aconteceu em 2019. Né? Em 2019 foi um ano marcado no âmbito tributário de discussões de reformas tributárias. Então, a gente viu vários setores se manifestando, várias instituições. Então, a gente teve Brasil 2000 se manifestando no sentido de que, olha, precisa vir uma CPMF, reforma tributária solidária, Simplifica Já, Sindifisco Nacional, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal. Então, foi um ano que tivemos muitas discussões de reforma tributária. Por quê? Porque nós precisamos de uma reforma tributária e isso é indiscutível. Nosso sistema é complexo, nosso sistema é caro. Tem uma alta carga tributária, não estou falando nenhuma novidade. Mas o que a gente tem de proposta efetiva na mesa? Né? Nós temos a proposta, a PEC 45, a PEC 110 e a reforma tributária proposta pelo governo federal, que será em 4 fases. Ele havia anunciado inicialmente que a proposta seria apresentada em novembro de 2019 e acabou sendo apresentada agora, no meio da pandemia, em julho, a primeira parte da proposta. Eu vou passar por cada uma delas para depois a gente verificar os pontos de convergência e aquilo que, na minha opinião, preocupa um pouco mais e que eu acho que a gente deveria discutir quando a gente fala de energia, né? Então, a PEC 45, a ideia dela é substituir os 5 tributos, né? O ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS. Ele traz, como fato gerador, uma base de incidência ampla, porque ele passa a incidir sobre tangíveis, intangíveis, locação, licenciamento e cessão de direitos. Sob essa ótica, a gente acaba com aquela discussão, olha, isso é mercadoria, isso é serviço, para fins de incidência, seja de ICMS, seja de ISS. Segundo ponto da PEC 45, qual que é a base de cálculo desse tributo? A base de cálculo desse tributo, ele não inclui dentro dele. Então, a gente acaba por diminuir a discussão da própria incidência do ICMS em cima dele e essas discussões que nós conhecemos já. O PIS/COFINS incide sobre o ICMS, o PIS/COFINS incide sobre o ISS. Então, ele vem trazendo, ele olha para as discussões tributárias, a PEC 45 e a própria reforma, a proposta, o projeto de lei do governo da CDS, traz nas justificativas deles essas questões de que estamos preocupados sim com o que vem acontecendo no cenário da jurisprudência, no intuito de, eventualmente, evitar um novo contencioso tributário. Então, a gente tem uma incidência por fora. Na PEC 45, a gente não pode conceder, a ideia dela é não haver a concessão de benefícios fiscais, né? E ele seria um tributo não cumulativo, totalmente não cumulativo, com base em crédito financeiro, né? Então, tem umas eliminações de discussão se é um crédito físico, como já decidiu o STF. E a gente mudaria a tributação da origem para o destino. Além disso, essa PEC ela traz uma questão de poder ser criado um imposto seletivo. Então, à medida em que ele revoga o 155 que trata do ICMS, o 154 que trata do IPI, ele traz que é onde a gente verifica a seletividade desses 2 tributos, ele traz um tributo seletivo de competência da União, com finalidade, obviamente, extrafiscal, e esse tributo seletivo, ele seria monofásico, né? Ele cita na justificativa deles que a ideia é que isso, na justificativa da PEC 45, é que o imposto seletivo ele se incidiria sobre externalidades negativas, a exemplo de cigarros e bebidas. E aí a gente tem um prazo de transição da PEC 45 de 10 anos. Esse período de 10 anos é justificado por conta dos investimentos que já foram realizados com base no sistema tributário que a gente tem hoje.
E aí, quanto à PEC 45, a gente traz uma série de discussões, né? Se, à medida em que eu limito a atuação de estados e municípios à fixação, tão somente a fixação da alíquota, se eu não estaria ferindo o Pacto Federativo. Lembrando que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele veda a deliberação de uma proposta de emenda constitucional que acabe com a forma federativa do Estado. E à medida em que eu limito a atuação de estados e municípios à fixação de alíquota, que é o que a PEC 45 traz, eu não poderia fazer política fiscal. Então, os municípios e os estados não poderiam conceder benefícios. E aí eu trago a fala do Everardo Maciel num outro evento que eu assisti, que a sugestão é, ao invés que o benefício fiscal não funciona, e que a ideia é que isso fosse via subsídio. E o Everardo, como ex-administrador público, colocou: quando você vai discutir entre subsidiar uma empresa e conceder aumento, foi esse o exemplo que ele usou, aumento para os policiais, o subsídio da indústria, da empresa já perdeu na largada, isso não vai acontecer. Então, ele entende que a gente deveria sim manter os benefícios fiscais. Com relação à alíquota do IBS, a gente teria uma alíquota uniforme, né, que atualmente a proposta é de 25%, e quando eu tenho uma alíquota uniforme, eu deixo de ter a regressividade dos tributos sobre o consumo. Além disso, como é que eles resolvem essa questão da regressividade? Prevêem uma forma de devolução desses créditos à população mais pobre, né? Que a gente já vê um sem número de problemas nessa questão de devolução de crédito, porque hoje os créditos previstos, seja para exportação, os créditos atualmente a gente vê, a nota fiscal paulista passou por inúmeras fraudes de devolução de crédito, essa sistemática que estaria vinculada ao Bolsa Família do governo federal, que a gente sabe como funciona, que infelizmente também ocorrem as fraudes, é uma sistemática um pouco complicada para quem vivencia isso. O que a gente tem? A PEC 45 atualmente conta com 219 emendas. E quando a gente faz uma análise dessas propostas de emendas, a grande maioria delas é pedindo alguma alíquota específica para algum setor, porque algum tipo de benefício para algum setor, porque a gente não tem saúde beneficiada, a gente não tem educação beneficiada. Passando para a PEC 110, o que a gente tem? A gente também tem uma base larga de incidência, ela passa a incidir sobre operações com bens tangíveis, intangíveis, locações, cessão de direitos, e, de novo, tal como na PEC 45, ela não contempla o próprio imposto, eliminando de novo as discussões. Com relação a benefícios e incentivos fiscais, ela também não permite a concessão, mas ela faz uma exceção a medicamento, saúde, educação, saneamento básico. Então, nessa questão, ela já acomoda um pouco mais a questão da regressividade ou da seletividade. O que me chama a atenção da PEC 110 ela elimina 9 tributos, então ela elimina PIS, PASEP, COFINS, IOF, CID combustível, salário educação, ICMS e ISS. O que mais me chama a atenção na PEC 110? É a não cumulatividade que ele traz. Ele traz um imposto totalmente não cumulativo, só que ele faz uma ressalva, que créditos de bens e serviços empregados usados ou consumidos na atividade econômica. Aqui eu acho que a gente vai ter um espaço para um contencioso. A gente tem a Lei 10.637 hoje, quando a gente trata de PIS/COFINS, que é uma lei de 2002, que é fruto de uma MP de 2002, lá de dezembro de 2002, e a gente discute até hoje com insumo. Se a gente for mais longe, quando a gente discute Lei Complementar 87 de 96, a gente discute até hoje que não temos uma não cumulatividade plena, ativo, dá crédito parcelado de ICMS na proporção daquilo que a saída for tributada. O que é atividade econômica? Então, essa não cumulatividade do IBS da PEC 110, ela traz
uma discussão dentro dela. A gente teria também, de novo, essa mudança de tributação para o destino, mas é que para o destino, quando a gente está falando de operações interestaduais, que é uma situação que hoje, na energia, na elétrica, a gente vivencia, né, a imunidade na operação interestadual, de forma que o imposto fique para o Estado que vai consumir essa energia elétrica, e ele traz um período de transição um pouco mais suave, que seria de 5 anos, tá? Mais uma vez, eles também trazem uma questão, a gente vai ter o IBS, paralelamente a isso, poderá ser criado um imposto seletivo também. E aqui me preocupa, porque a energia elétrica está citada expressamente como um dos fatos geradores desse imposto seletivo. Essas são as considerações gerais da PEC 110. Agora a gente vai passar para tratar da reforma do governo. O que a gente tem na reforma do governo? O governo fatiou, né, a proposta dele em 4 partes, né? A primeira dela foi apresentada pelo PL da CBS, que unifica PIS e COFINS. A segunda parte dessa proposta seria o IPI, um imposto totalmente seletivo. Na terceira parte, não foi apresentado ainda pelo governo federal, tá? A terceira parte seria uma reforma do imposto de renda, em que a gente verificaria a redução da alíquota das pessoas jurídicas e as pessoas físicas passariam a ter menos deduções, e também a previsão é de que haja uma tributação sobre os dividendos, né? E a quarta proposta seria a proposta de desoneração da folha. O que acontece nessa primeira parte da reforma tributária que o governo trouxe, né? A gente tem como base de cálculo o oferimento de receita bruta. E como fato gerador no artigo 2º, a gente tem o oferimento de receita bruta. E também incidirá na importação, tá? E como base de cálculo, a gente tem valor da receita bruta em operação. Então, e aí é uma base larga. Então, a gente já vê uma incongruência quando a gente está falando de fato gerador e base de cálculo. Ou é ofero receita, ou é a operação. E por que a gente... que a proposta está nesses moldes? Porque a ideia do governo é que esta proposta tenha aderência, seja a PEC 45, seja a PEC 110, que tratam dessa tributação de base ampla. E aí o que a gente teria que discutir é se há fundamento constitucional para incidir esta CBS, não sobre faturamento, e sim sobre cada operação. A alíquota divulgada pelo governo para a CBS foi de 12%, e aí a gente tem 2 questões quanto à não cumulatividade. A não cumulatividade está atrelada ao documento fiscal. Entendo que a gente não está falando só de nota fiscal, embora seja passível de discussão. E quando eu falo da não cumulatividade da CBS, a gente tem um ponto que ele fala que é sobre aquisição de bens e serviços. Então tem uma não cumulatividade que, apesar de noticiada como ampla, eu estar tratando de um IVA de verdade, à medida em que eu falo que eu só posso tomar crédito sobre aquisição de bens e serviços, eu posso ter uma alocação desse lado tributada, sem o correspondente direito a crédito desse lado, à medida em que locação não é serviço. Se a gente se alinha aqui a seção de direito de uso, que o licenciamento de software, tudo isso não é serviço, a gente também não teria direito a crédito disso. Outra coisa que chama a atenção da CBS são as isenções previstas lá, né? Então, eles colocaram tempo, partido, sindicatos, rolaram alguns setores beneficiados. Também traz uma alíquota diferenciada para banco, mas eu acho que aqui não é o fórum. E a gente teria uma transição muito rápida, que é uma transição de 6 meses para a efetividade dessa CBS. E aí, traçando esse panorama geral, o que a gente tem de convergência aqui das 3 PECs, né? Então, eu tenho
unificação de tributos, numas mais, noutras menos. Então, numa hipótese, na PEC 45 eu teria uma unificação de 5 tributos, na PEC 110 de 9, e no projeto de lei a gente teria o PIS, a COFINS, na verdade são 4, né? Porque eu teria PIS, COFINS, PIS importação, COFINS importação e PIS, COFINS mercado interno, né? Sob essa ótica, estamos simplificando. E a gente tem a convergência de que todas elas trazem essa questão do imposto seletivo. Então, a gente teria ali um IBS mais um imposto seletivo. Não conseguimos falar sobre a proposta do governo porque ela não foi apresentada. Mas me preocupa muito a PEC 110 quando ela cita expressamente a energia elétrica como um bem não essencial. Lembrando que existe uma norma de 89, que diz que fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação são, nos termos do artigo 10 da 7883 de 89, essenciais. E sobre esse aspecto, a gente ainda teria duas discussões. O IPI, ele tem uma seletividade, então vamos tratar do que a gente tem hoje. A gente tem um IPI seletivo, que fala, a energia elétrica é NT, não tributada, ou seja, o governo federal tem posicionamento firme no sentido de que é essencial. Quando a gente fala do ICMS, o que a gente tem hoje, a gente tem uma discussão no STF sobre esse assunto. Por quê? Quando a Constituição tratou do IPI, ela disse, será seletivo. Quando a Constituição atual trata do ICMS, ela fala, poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. E o que acontece quando a gente olha para as alíquotas que nós temos hoje de ICMS na energia elétrica? Segundo o estudo que a Andrea citou, da Price, junto com o Instituto Ascend, no Rio de Janeiro hoje nós temos uma alíquota de 32% do ICMS para energia elétrica. Se o cálculo é por dentro, temos uma alíquota de 47%. E a discussão que está no STF, com repercussão geral reconhecida. O poderá é uma faculdade, e, portanto, os estados podem ou não observar, ou ele é mandatório. Segundo ponto, que é a discussão do governo. Olha, do ponto de vista do governo. Eu preciso desincentivar o consumo de energia elétrica, portanto, eu tributo a uma alíquota maior. Em contrapartida aos contribuintes, quais são os argumentos que restam para eles? Olha, eu tenho uma seletividade que veio na Constituição de 88. Eu não tenho uma seletividade constante na Constituição, uma seletividade na Constituição de 69. Eu tinha para o IPI e eu não tinha para o ICMS. Se a ideia dos tributos sobre o consumo é ser um tributo regressivo, o ICMS sim precisa da seletividade. Então, quando a gente fala desse imposto seletivo, que nosso cenário hoje a gente tem uma alta carga tributária, e aí a gente fala, Fernanda, a alíquota do IBS proposta, prevista é de 25%. Você acabou de dizer que a carga efetiva no Rio de Janeiro é de 47%, quando eu falo só de ICMS. Tudo bem. O Guedes já pegou 12% desses 25%, o governo federal já pegou 12% desses 25%. E no momento em que ele anunciou que a alíquota não é 25%, é de 30%. Tudo bem, estamos falando de uma alíquota de 30%. Essa alíquota de 30% versus os 47% de carga efetiva do Rio de Janeiro, seria melhor. Se é 30 versus 47 só de ICMS, não me preocupa. O que me preocupa é o imposto seletivo. Se os estados já entendem que, e a gente muda para um cenário, né, de IBS, o IBS, segundo a PEC 45, eu não teria alíquotas específicas, porque eu não posso conceder benefício. O que a PEC 110 já fala expressamente que o imposto seletivo está em energia elétrica, e a gente teria o governo federal falando que o IPI será seletivo. O grau de insegurança é enorme, porque não sabemos, esse imposto seletivo dá margem para essa tributação excessiva.
Então, não podemos trabalhar com propostas de reforma, seja essa fatiada, seja da 45, seja da 110. Da 110, nesse aspecto, para mim, é pior, à medida em que ela já falou que a energia elétrica deve ter uma tributação pelo imposto seletivo, e discutir essa questão de alíquota. Me preocupa, o STF até hoje não decidiu se o ICMS é ou não é seletivo, mas é melhor estar onde nós estamos, com uma alíquota sabida, ou olha, eu vou abraçar essa reforma com uma alíquota que só do IBS foi anunciada, que a gente não tem certeza, com um possível imposto seletivo que a gente não sabe como vem e em que alíquota vem. Gente, essas eram as minhas breves considerações aí para a gente apimentar nossa discussão. Obrigada. Valeu, Fernanda. Muito clara a sua explicação. Acho que as preocupações são muito interessantes. Eu acho que enquanto a gente ficar discutindo só as PECs, sem falar também do imposto seletivo e também das leis complementares dessas PECs, vai ficar muito complicado a gente entender exatamente onde a gente vai chegar, até porque existe uma grande desconfiança do próprio sistema tributário, né, quando a gente olha limitações de crédito de ICMS para energia elétrica até hoje. Então, isso é uma grande preocupação. E aí, eu vou passar a palavra para a Ana Carolina, mas já fazendo uma pergunta aqui. Ana Carolina, você acha que no final das contas, eu vi que a preocupação da Fernanda tem muito a ver com a seletividade que vão impor aí na energia elétrica, né? O imposto seletivo. Acho eu que eles vão colocaram a energia elétrica no imposto seletivo para dizer que ele tem que ser seletivo mesmo para a energia elétrica, porque ela é muito essencial e tem que ser uma tributação como hoje, NT, ou seja, para não haver dúvidas. Talvez eu esteja sendo inocente, né, Fernanda? Mas aí, Ana Carolina, eu já te chamo a atenção aqui para te perguntar se você está com essa preocupação também, principalmente com relação à CBS, ou seja, o sistema é ruim, complicado e tem que ser simplificado, mas também não pode significar aumento de carga tributária. E aí eu passo a palavra para você, já iniciando aqui com se há esse receio para você também com relação a aumento de carga tributária para o setor de energia. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito o convite, o espaço aqui para um representante das empresas, porque realmente a gente se preocupa muito com a reforma tributária, a gente tentamos nos organizar para nos antecipar aos eventuais problemas, né? E sim, falando primeiro da questão da seletividade, sim, nos preocupa, né? Não só como setor, mas como cidadãos, né? De fato, a energia elétrica, ela é um bem essencial e a carga tributária é muito alta, é um setor aí que impulsiona toda a economia, é um setor de infraestrutura. Então, ter uma carga elevada de energia elétrica, não só para as empresas, para todo o país é ruim, do nosso ponto de vista. Então, existe sim uma preocupação sobre como esse setor vai ser encarado dentro da reforma tributária, né? Se as contas estão sendo feitas, se tem se pensado de uma forma mais geral, né? De uma forma uma forma ampla, né? Para todo o país. Então, existe sim essa preocupação. A gente separou alguns pontos, né, alguns temas específicos aqui do setor e muito voltado para a proposta que foi apresentada pelo governo, né? E a gente tem discutido muito esses temas, inclusive com outras empresas do setor. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos para a discussão. O primeiro qual que seria o impacto para as empresas com o fim de incentivos fiscais, né? Isso a gente pode falar, olhando para a proposta do governo, a gente enxerga o REID, que é uma suspensão do PIS e COFINS para a infraestrutura no geral, e aí abrange também o setor elétrico. Aqui, muitas empresas, as geradoras, transmissoras, aplicam o regime na fase de construção, né? E qual que é o grande impacto do regime? Eu acho que para a empresa nem tanto, porque com a CBS, as empresas passariam a tomar crédito do PIS/COFINS, que hoje, da CBS no caso, né?
que hoje elas não se acreditam porque ele é suspenso na operação. Então, quando um fornecedor fatura para geradora, por exemplo, na fase de construção, ele não vai colocar o PIS/COFINS no preço, porque existe esse regime especial, né, do REID, e por consequência a empresa também não se acredita, né? Então, com a CBS, com o fim desse regime, a CBS passa a incidir no preço, a empresa passa a se acreditar. Mas qual que é o ponto, né? Isso vai ficar mais caro para a infraestrutura, né? Por quê? Porque o preço de um leilão vai ser mais alto do que hoje é com o REID, né? Então, é esse impacto econômico aí que nos preocupa. E também tem outras questões mais de ordem prática. A gente tem leilões já previstos aí para o final do ano, e existe uma incerteza se as empresas vão vão fazer os cálculos, né, de como é que vai ficar o preço do leilão com ou sem o REID, né? Se vai ter tempo hábil para se habilitar o regime dentro dos 6 meses, como é que isso vai funcionar? Enfim, existe uma certa insegurança muito por conta do timing, de quando vai ser a aprovação do projeto versus o mundo que caminha normalmente, né? Mas acho que do REID a esse ponto, outro ponto também importante é que quando as empresas não tiverem um regime do REID e elas passam a tomar o crédito da CBS, elas vão ter que pensar quando esse crédito vai conseguir ser aproveitado, né? O crédito ele passa a ser aproveitado depois que a empresa entra em operação, mas muitas vezes a empresa, mesmo entrando em operação, ela não tem ainda uma receita considerável para a utilização do crédito, né? Então esse é um ponto assim que não está fechado, acho que todo mundo precisa fazer contas para ver qual vai ser o real impacto. Eu acho que do REID é esse ponto. Outro ponto que tem nos preocupado muito é a questão da alíquota efetiva. Hoje, quando a gente recebe uma conta de energia, a alíquota do PIS/COFINS que está lá destacada, ela varia de estado para estado, de mês a mês, você não sabe quanto é que vai ser cobrado, né? Por quê? Porque existe uma diretiva da ANEEL que diz que as empresas têm que repassar o valor do PIS, a alíquota do PIS e COFINS descontados já dos créditos. É uma metodologia que a ANEEL adotou lá atrás, que é muito criticada por todas as empresas, porque ela é uma metodologia um pouco confusa, não tem assim um direcionamento muito preciso de como é que a gente tem que chegar nesse cálculo da alíquota efetiva. O consumidor também não entende, né, por que ele está recebendo aquela alíquota que varia de um mês para o outro. Enfim, é algo que a gente não enxerga com bons olhos. E agora, olhando para a reforma, que traz bem claro o princípio da simplificação, da transparência, a gente acha que é o momento de conversar com o regulador para acabar com essa sistemática de alíquota efetiva e mudar a metodologia, né? De repente, repassa-se a CBS, aí a alíquota de 12%, no caso, e os créditos são repassados, digamos assim, via tarifa, né? Então, não haveria uma mudança do ponto de vista de custo para o consumidor, né, da tarifa, no fim das contas, porque ao invés de ele ter uma alíquota menor, ele vai ter esse reflexo do crédito na própria tarifa. É claro que com o aumento da alíquota, né, de 9,25 a nominal para 12, vai ter sim um incremento no custo do tributo para o consumidor, que pode, inclusive, refletir nas questões que tanto nos preocupam, que são questões de inadimplência, né? A gente tem uma inadimplência alta no setor elétrico, que muda bastante de estado para estado, né? Dependendo da situação econômica do estado. E a gente costuma fazer essa lógica, né? Aumentou tarifa, aumentou imposto, que seja, vai aumentar a inadimplência.
E isso para a gente é bem preocupante. Não dá para afirmar que necessariamente vai acontecer, mas é uma preocupação que temos. Além disso, outro tema que é positivo, né, que nós separamos, é a questão do contencioso do setor elétrico, que é muito, muito alto, né? Então, a gente tem temas bem específicos, como, por exemplo, da perda não técnica, que o projeto de lei que veio, né, que trouxe uma ampliação da base de crédito, tornou a sistemática do PIS/COFINS um pouco mais simples, ele acaba com essa discussão que muito nos preocupa. Então, hoje, as distribuidoras, elas têm um embate jurídico, administrativo e jurídico, em relação à necessidade de estornar perdas não técnicas, que é a perda por furto de energia, por exemplo, da base de crédito de PIS/COFINS, ou seja, daquilo que a gente compra, né? Então, tem esse embate bem profundo e que não está longe de ser decidido e que com a CBS ele perde completamente o objeto, porque a gente entende que não teria mais essa questão do estorno. Isso é bem positivo. Outro ponto importante que aí a CBS não resolve é que para o setor elétrico existem a forma de tributação do PIS/COFINS, ela, como para todas as empresas, aliás, ela é com base na receita. A CBS, ela trouxe de volta a receita bruta. Entretanto, para o setor elétrico, a gente não tem o casamento entre a competência, né, a contabilização da receita, para alguns casos, e o faturamento. Então, quando na reforma tributária é trazida a simplificação no sentido de tudo que você tem de entrada, você toma crédito, e tudo que você tem de saída, você paga a CBS, e aí você faz um encontro de contas e vê qual que é o saldo que você tem para pagar no fim do mês, para o nosso setor não funciona, essa conta não fecha. Por quê? Nós temos, por exemplo, o caso de não faturado, é uma receita que as distribuidoras elas reconhecem, mas que ainda não foi base de faturamento, porque tem um período lá na prática para leitura que a gente não consegue fazer dentro do mesmo mês. Entretanto, a gente sabe que houve a venda de energia e aquela receita ela é contabilizada e tributada. Então, assim, pela lógica da CBS, a gente ficaria ainda com obrigações acessórias de EFD de ICMS com um range de faturas versus uma contabilização de receita e uma tributação de CBS diferente. Então, essa diferença é objeto hoje de questionamento do fisco, porque ele não entende, eu acho que o robô da Receita Federal não cruza a informação, né? Enfim, então, pensando nisso e pensando na lógica da CBS, uma reflexão que fizemos no próprio modelo. Será que não seria o caso de mudar todo o modelo da CBS para a tributação no faturamento, igualando-se ao ICMS, por exemplo? Será que não seria mais lógico, mais simples? Aqui, pensando não só no setor elétrico, mas em todos os setores, facilitaria demais. Então, esse é um ponto que eu acho importante refletir, facilitaria muito para o setor elétrico, diminuiria muito o contencioso, porque hoje, do jeito que está, o contencioso vai continuar. Eu falei da distribuidora, mas a gente tem esse problema também na geração, porque a gente também tem a outra figura, que são as comercializações dentro da CCE, onde você compra e vende energia e você só fica sabendo depois de 2 meses como é que fica a sua posição, né? Quanto que você de fato vendeu, quanto você de fato comprou. Entretanto, você tem uma excelente estimativa no mês e você contabiliza essa estimativa. Então, as empresas se apropriam do crédito e tributam a receita com base na contabilização, com base na competência. E depois é feito o acerto depois de 2 meses e consequentemente, emissão de nota fiscal.
Então, eu chamo a atenção para esses dois pontos consideráveis que trazem um contencioso grande para as empresas e que hoje, do jeito que está, a reforma não resolve. E, por fim, um ponto positivo também é a parte de crédito. A gente ficou muito feliz com a ampliação da base de crédito. Um ponto importante também para a distribuição é que hoje a apropriação a gente faz pela unitização do ativo, né? A gente compra o ativo, unitizou, apropria o crédito e começa a tomar pela depreciação. Com a CBS, ficamos felizes com essa simplificação de que quando você adquire o equipamento, o ativo, você já considera o crédito, né? Já toma o crédito de uma vez. Isso facilita bastante, simplifica bastante. Eu acho que são essas considerações. Boa, Ana Carolina, obrigado também. Muito claras a sua exposição. Acho que a sua experiência no mercado de energia, né, ou seja, a sua experiência de trabalhar numa empresa de energia é muito engrandecedora nesse momento de discussão. Afinal de contas, é nesses momentos de discussão que a gente tem que colocar ali os pontos de dúvidas, a gente tem que trazer onde que as coisas acabam dificultando, né? Mas ficou bastante claro. E aí a gente chega ao Leonardo. Léo, a verdade é que o sistema tributário brasileiro é muito complexo, né? A sistemática é difícil, temos 3 níveis de governo tributando, a parte de ICMS talvez seja o imposto mais complexo da federação, porque envolve 27 diferentes estados, mas a gente tem aí agora uma proposta do governo federal, a CBS, que primeiro está falando do PIS e da COFINS e a unificação, e quero eu imaginar que o governo federal está não dando uma desperto, mas ele está vendo o que é mais fácil para ele resolver, né? Ele precisa resolver o dele. Os estados e municípios, vamos ver depois. Você acha que a ideia deles vamos criar aqui a CBS, depois a gente acopla ICMS e ISS nisso também? E o que a gente pode tirar de experiências das dificuldades aí relacionadas à parte do setor de energia elétrica no ponto de CBS? Eu acho que tem alguns pontos aí que você, na sua exposição, você vai até abordar, né, daquelas dificuldades. Mas obrigado também, Léo. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos. É um prazer aqui falar com várias pessoas do setor. Estou vendo, inclusive, aqui nos palestrantes, tem vários amigos aqui. Nós citamos até o relatório da PwC aqui do Bruno Porto. Estou vendo que ele está presente aqui. Queria parabenizar aqui a Carol e a Fernanda pela excelente apresentação que elas fizeram e agradecer também a Tatiane Piscitelli, que é a presidente da comissão, e a Andrea também, que disponibilizou esse espaço como coordenadora da subcomissão de energia da OAB, da Fernanda, que é coordenadora da subcomissão da reforma tributária, e a você, né, Douglas, que disponibilizou o espaço do BDE também. Bom, respondendo aqui sua pergunta, o que eu acho aqui que o governo ele quis se antecipar e mostrar para todo mundo, falar, olha, eu estou aqui com a minha reforma tributária, eu estou me antecipando, eu estou apresentando para vocês o que eu posso fazer, o que eu posso fazer a nível federal. Se vocês ainda não se decidiram ainda com as PECs, o que você vai querer fazer, se vai a PEC 45, se vai a PEC 110, o problema é seu, eu estou aqui com a minha proposta, se você quiser estar aqui, passa essa daí. Só que assim, e eu acho que eu tenho alguns pontos que eu queria trazer, e pontos não só da CBS, como até um pouquinho das PECs também, o que isso pode impactar, o que isso acontece hoje, o que a gente tem hoje, o que pode impactar. Um dos pontos que eu acho interessante aqui trazer, e até a Carol antecipou um pouquinho da questão do mercado de curto prazo e da liquidação financeira na CCE. O que a gente teve hoje? A CBS, ela revogou uma série de regimes especiais, incentivos fiscais. Um deles é justamente o regime especial para venda da liquidação financeira dos mercados dos contratos na CCE, né? E como que isso é hoje? As empresas que fazem comercialização no mercado livre, elas têm contratos bilaterais, elas fecham esses contratos bilaterais e esses contratos são tributados, se ela tiver no regime no lucro real, a 9,25, se tiver no lucro presumido, a 3,65. O que veio trazer esse regime especial? E aí eu trago um pouco do histórico até lá da época. Quando você teve a mudança e a inclusão da sistemática da 10.833 e da 10.637, a ideia foi, nós vamos aumentar a alíquota, vamos dar crédito, mas vamos tentar auxiliar o setor, e não só o setor, mas também para aqueles casos que você tem
contratos firmados a preço pré-determinado de longo prazo, aquilo a gente vai manter na sistemática anterior, e vamos conceder aqui também um regime especial para aquela tributação específica da liquidação desses contratos na CCE. Então, as empresas, em geral, acabam ou utilizando de mais ou utilizando de menos no mês e liquidam isso multilateralmente na CCE, e você não sabe para quem você está vendendo e de quem você está comprando. Então, vamos fazer um regime aqui que a empresa, apresentando um termo de opção, ela pode adotar aqui e utilizar o regime lá 365. Aí você ficaria naquele regime híbrido, né? Eu tenho um contrato bilateral 9,25%, tenho um contrato lá de liquidação na CCE, 365% um regime híbrido. Você vai ter, eventualmente, algum problema com créditos ou não, porque existe aí discussões se você pode ficar com o crédito cheio, todo aquele que você tomou na entrada, ou você vai ter que estornar quando você utilizar o 365. Então, e é isso que a gente tem hoje. A gente tem essa grande discussão e eu acho que financeiramente, para alguns casos, é bom a existência desse regime especial. Quando a gente tira esse regime especial, aumenta a alíquota não só dos contratos bilaterais, como do mercado de curto prazo, a gente acaba aumentando como um todo a carga efetiva e que eu acho que o governo não se atentou quando fez isso. Porque a gente sabe que o setor de energia elétrica e depois vieram emaranhadas legislações, e leis e decretos e normas específicas, instrução normativa, estabelecendo a forma de tributação e garantindo alguns pontos específicos de regime de tributação diferenciado. Eu acho que quando você aumenta para 12, você vai ter um grande impacto para essa liquidação financeira, tá? E acho que um outro ponto aqui é a questão da nota fiscal. A CBS, o que ela fala? Olha, você vai poder tomar crédito daquilo que está na nota fiscal. Só que, se você trouxer hoje a questão da legislação estadual, que fala do mercado de curto prazo, você tem estados que você não precisa emitir nota fiscal. Então, você só tem o relatório da CCE e você faz o seu recolhimento de acordo com o relatório da CCE. Você não tem uma nota fiscal. Como que isso vai ficar lá na frente? Eu vou poder tomar crédito sem nota fiscal? Eu não vou poder tomar crédito? Acho que são alguns pontos que eu acho que o governo deveria se preocupar, e eu acho que nós aqui, até da OAB, que estamos preparando a nota técnica para o governo, acho que são pontos a serem considerados e para ser ajustado. Acho que a ideia não é vamos criticar a reforma e ser contra a reforma tributária. Eu acho que a ideia aqui é o que a reforma tributária precisa vir, o setor precisa de uma reforma, o Brasil precisa de uma reforma, mas o que nós precisamos fazer para essa reforma ficar melhor do que proposta? Porque do jeito que ela foi proposta para simplificação. Acho ótima a ideia da simplificação, mas a simplificação, ela precisa vir em conjunto com questões específicas de cada setor. E esse é um ponto que eu acho que é importantíssimo no setor elétrico. Liquidação financeira vai ter esse problema. A gente tem, por exemplo, passando as PECs, vai ter que ter algum ajuste em lei complementar a questão de como vai ficar a posição credora e devedora na CCE para fins de ICMS. Porque você tem uma tributação diferenciada na questão credora e devedora. Você está lá na situação de devedora, além de você comprar energia, você tem que pagar o ICMS na hora da chegada dessa energia. Então, é super complicado e isso é disciplinado por um convênio, não é disciplinado por uma lei. Então, eu acho que são coisas que a gente vai ter que se atentar e ter muito cuidado na hora de fazer alguma redação e algum ajuste para a liquidação financeira da CCE. Outro ponto que eu queria trazer aí da CBS é o que está lá no artigo 22 da manutenção da isenção lá da saída de fornecimento de energia elétrica para Itaipu. O que acontece? O governo teve que manter alguns regimes especiais e diferenciados, até porque a discussão ali foi que alguns não poderiam ser tirados por questões técnicas. E eu acho que aqui nesse ponto, o que vai causar impacto e poderia ser pensado em algum ajuste você tem uma venda de energia elétrica de Itaipu diretamente, sei lá, para uma distribuidora, a distribuidora vai arcar com todo esse custo, porque a nota fiscal, você só vai poder tomar crédito de acordo com a CBS naquilo que tiver em nota e for tributado. Aquilo que não é tributado, você não toma a nota, você não vai tomar o crédito. Então, aquilo você vai acabar impactando e aumentando o custo da energia. E aí, como que isso eventualmente pode ser solucionado? Ou, eventualmente, numa mudança na redação, ou, eventualmente, via ANEEL. Aí, o órgão regulador vai ter que fazer algum ajuste na tarifa para, eventualmente, corrigir essa distorção, porque vai haver distorção, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter bastante atenção.
Outro ponto que eu acho que é positivo e é de se elogiar aqui na CBS foi a manutenção da questão da tributação de PIS/COFINS para construção, reforma, lá do artigo, que está no artigo 117, que quando vê a lei 12.973, o que foi feito ali? Na verdade, isso acho que pega muito nas transmissoras, né? Quando você tem uma contrapartida, um ativo financeiro, o que é esse ativo financeiro? As transmissoras, elas vão ter a receita anual delas, a RAP, elas vão receber na medida que elas fizerem toda a venda e fazer toda a prestação do serviço público delas. Mas parte da remuneração delas, nesse período de construção, decorre daquela indenização pela utilização dos bens reversíveis. Então, e durante a reforma, ela não tem condição de ter receita. E a ideia é justamente que quando você recebe todo esse valor da indenização, não seja tributado por competência, e sim seja tributado no ativo, na medida que você reconhece esse ativo financeiro mês a mês. Então, isso foi mantido inclusive modificando para adequar a CBS também, e eu acho que isso é uma coisa que deve se elogiar, e a gente tem até uma discussão semelhante para geradoras, quando elas têm aquela questão da bonificação da outorga. Tiveram muitos leilões nesses últimos anos, e os valores assim são astronômicos. Essas empresas elas recebem um valor enorme no começo, para já começar as atividades, no prazo de concessão de 30 anos, e recebe isso tudo de uma vez. Como isso vai ser tudo de uma vez, não dá para tributar no regime de competência. Se eu tributar de uma vez, a empresa fica sem fôlego nenhum de caixa para poder fazer suas atividades. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que foi mantida e é de se elogiar. Um quarto ponto que eu anotei, que eu queria falar para todo mundo, é a questão da energia renovável. Como que vai ficar a energia renovável? Eu acho que talvez a gente tenha que repensar um pouquinho aqui, porque vai ter acréscimo também. Do jeito que está a CBS, o que ela fez? Eu acho que eu estou pensando principalmente aqui em geração distribuída, tá? A autoprodução não tem muito esse benefício, você tem mais em geração distribuída. Você tinha uma alíquota zero para todas essas operações. E assim, só dando um passo atrás, o que é a geração distribuída? A geração distribuída, na verdade, foi toda aquela geração de energias renováveis, seja solar, seja hídrica ou eólica, com parques pequenos, que veio pela resolução 482 da ANEEL lá em 2012, e a ideia era justamente fomentar, e vamos fomentar a energia renovável, vamos fomentar a indústria solar, vamos fomentar a indústria eólica, e vamos voltar isso para frente. E aí, aos poucos, o fisco, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, foi concedendo incentivos fiscais justamente para você fomentar esse tipo de atividade. E o que aconteceu com o PIS e COFINS, uma lei de 2015, ela foi e aplicou a alíquota zero para para as operações de GD. Tá? Então, o que aconteceu com a CBS basicamente revogou. Então, quando a gente revogou aquela alíquota zero, vai para 12%. Então, geração distribuída, para todo mundo tinha aquele benefício de PIS e COFINS, acabou esse benefício. Tá? Então, não acabou agora, mas acabou se passar. Então, acho que são coisas a serem ajustadas. Eu acho que outro ponto que eu acho que precisa de ajuste nas PECs é a questão da isenção do ICMS. A gente tem uma briga inglória em vários estados, porque a resolução da ANEEL foi sendo modificada, ainda é objeto de discussão. Ela estabeleceu um limite de 5 megawatts para que você fazer os parques e aquilo ser considerado como geração distribuída e ter todos os benefícios regulatórios. Só que, em contrapartida, os estados não andaram da mesma forma. Hoje você tem um convênio com o FAS que não autoriza a mesma coisa que segue a resolução normativa da ANEEL. Então, a gente tem um impasse muito grande que alguns estados se anteciparam e saíram dando incentivo por conta própria. Isso acabou entrando no âmbito daquele convênio, da convalidação, da Lei Complementar 160 da convalidação, mas o que a gente precisa ver na PEC é consertar isso de vez. Como isso vai ficar para a energia renovável continuar sendo um atrativo para trazer investimentos de fora e que isso seja importante para fomentar a indústria. Então, acho que na PEC, acho que esses são alguns pontos que precisam sim ser alertados. Um outro ponto, dentro dessa proposta do governo de 4 etapas, que eu acho que também ninguém está pensando muito e talvez pode impactar, tanto na própria energia renovável, que você tem um convênio 101 de 97, que ele estabelece isenção de ICMS para uma série de equipamentos solares e série de equipamentos eólicos. Então, você faz importação ou você faz a venda no mercado interno, você tem a isenção disso.
Só que essa isenção ela é atrelada a uma alíquota zero de IPI. Então, se nós não mudarmos o IPI, complicará o ICMS. Então, a reforma tributária ela pode... Eu acho que, não sei se o governo está vendo, mas isso precisa ser visto porque esse monte de emaranhado de normas, eu acho que acaba não sendo visto no final do dia. E isso é muito importante para o setor, e a gente sabe que a questão de você aplicar uma isenção pode ser chave para aquele empreendimento funcionar ou não. Tá? Então, um último ponto aqui que eu queria trazer, depois também são comentários gerais sobre as PECs. Aí, como muito bem a Fernanda falou, a questão da seletividade das duas PECs, né? Na 45 não está claro, fica um pouco mais aberto, e na PEC 110 está falando que energia elétrica vai ter um imposto seletivo específico, então a gente tem que tomar um cuidado para isso não ter um aumento na carga tributária. Do jeito que está, a gente tem algum problema com a questão dos incentivos, aquela questão do baixa renda. A gente hoje tem incentivo fiscal de ICMS para as empresas que fazem venda para aquela subvenção econômica, né, do baixa renda. Isso é objeto, inclusive, de discussão, está até no STF, em repercussão geral. Eu acho que isso também não foi pensado e deveria ser pensado. Outro ponto que eu acho que pega um pouco mais a PEC 45, a questão do aumento do custo de compliance, apesar de ter a simplificação, que é louvável, eu acho ótima, estabelece uma possibilidade, não sei como estará na lei do IBS, de você ter uma flexibilidade de municípios e estados modificarem as alíquotas. Quando você estabelece essa flexibilidade, e cada estado pode modificar de acordo com a sua conveniência, como que fica para as empresas? Hoje, por exemplo, as distribuidoras, mas enfim, pode ser geradoras ou consumidor, como que faz para você ter o controle de cada estado? Esse mês aqui eu vendi no estado, está lá 15%, no outro mês aumentou, no outro mês diminuiu. Então, a gente não sabe como isso vai ficar, e isso pode acabar tendo um custo e impactar o compliance de todas as empresas. E aí um último ponto que eu queria trazer, até para considerações de vocês, e que eu acho muito importante, que foi, acho que essa semana ou na semana passada, saíram notícias que a ideia de fazer uma reforma tributária sustentável. E a reforma tributária sustentável seria a criação, assim, em breves linhas aqui, de um imposto verde, para beneficiar justamente aquelas empresas não poluidoras, que pensam no meio ambiente, de forma sustentável, questão de resíduos sólidos. Eu acho que isso pode auxiliar muito na tributação de energia renovável. Se, por um lado, você está tirando a questão dos incentivos, eventualmente passar alguma emenda relacionada à reforma tributária sustentável pode sim auxiliar o setor. Então, assim, eu acho que esses são os pontos, são 5 pontos que eu trouxe, eu acho que são os pontos principais, não queria me alongar muito, passado meus 15 minutos, e aí eu deixo a bola aqui com o Douglas e a Andrea, que vão fazer todo o resto da mediação aqui com vocês. Obrigado. Valeu, Léo. Muito claro também sua explanação, acho que ficou muito abrangente. Acho que só um ponto que até tem uma pergunta aqui sobre isso, depois você vai dar uma olhada, mas eu gostaria só de tocar nesse ponto do benefício, né? O benefício fiscal no Brasil, por vários motivos, virou meio palavrão, né? Ultimamente. É sempre pelo lado pejorativo e nem sempre é pejorativo. Na realidade, tem o seu modo de ver. Mas se a gente pensar bem, a PEC 45 não tem benefício fiscal. Ou seja, por quê? Porque a ideia é simplificar. E uma das premissas, certa ou errada, não vamos entrar aqui no mérito, mas o fato a premissa é simplifico e termino litigiosidade, terminando também com benefício fiscal. O que muda um pouco, essa comparação com a 110 acaba sendo bastante importante, porque a 110 dá um espaço para manter algumas coisas, né? E vem a CBS também, que não é própria, como a gente disse já, não é propriamente uma reforma tributária, nós estamos falando de uma unificação. Será uma reforma tributária a depender do que vier depois, né? Eu acho que o grande ponto aqui que a gente precisa pensar juntos aqui é o que a gente espera disso, né? Porque energia elétrica é essencial, que é o que a Fernanda falou, de ter receio com relação ao imposto seletivo, e ao mesmo tempo a gente precisa dar a simplificação que a Ana Carolina citou também. E aqui, acho que vale só uma reflexão aqui, uma pergunta para você, que tocou diretamente nesse assunto. Você acredita que o setor energético ele consegue sobreviver sem essas, vamos chamar de benefícios fiscais, mas esses incentivos, considerando tudo aquilo que a gente vê
em termos de geração distribuída, energia renovável, essa questão que você falou de uma reforma sustentável, até eu andei participando ali, dando uns pitacos ali, e a preocupação era exatamente essa. Você crê nisso? Olha, e Douglas, eu acredito que assim a reforma tributária ela tem que vir não para quebrar o setor, né? Eu acho que do jeito que assim se pensar só na CBS como um todo e mantendo-se toda a tributação para o resto, eu acho que vai aumentar muito. Eu, logicamente, não fiz toda a conta, mas se você pegar todas as alíquotas, aonde você vai aumentar e que pontos vão ser aumentados, eu acho que no final do dia vai sim ser muito ruim para o setor e vai aumentar muito a carga tributária, tá? E eu acho que até queria aproveitar o gancho aqui para responder a pergunta do Ivan Teixeira, que mandou. Ele perguntou sobre a questão de se caberia a regra de transição para alguns contratos, né, o reequilíbrio contratual. A CBS não trouxe isso, tá? Isso foi trazido lá na lei, na 10.833, na 10.637 lá atrás. Isso o setor de infraestrutura discute muito isso, tá? Que isso seria muito importante ter uma regra de transição também para a CBS que não trouxe para esse tipo de contrato, tá? Então, do jeito que está hoje, precisaria de um reequilíbrio contratual, respondendo sua pergunta, porque nós não temos uma regra de transição, mas deveria ter. Valeu, Léo. Acho que a Andréia quer fazer uns complementos, né, Andréia? Na verdade, acho que transmitir a sensação que a gente fica e até traz a insegurança de fazermos uma nota técnica. Embora isso tudo possa ser refletido na nota e as nossas preocupações e tudo isso ser ponderado pelo governo, eu acho que o grande problema é a gente ter as discussões desconectadas uma das outras, na verdade. Porque você sente uma grande insegurança jurídica. Você não sabe ler qual é o cenário total. Então, como que eu vou aprovar uma coisa se eu não sei o que vem depois? Eu não sei qual que vai ser o cenário completo. Então, na fala do Léo, isso ficou muito claro, né? E essa é esse eu acho que é o grande problema e o grande risco dessa discussão fatiada de reforma tributária que o governo propõe. Essa é a minha sensação. Eu queria ouvir um pouco essa sensação e os comentários finais dos demais painelistas. Fernanda, podemos começar com você? Andréia, e isso é o que mais me incomoda. A gente tem uma insegurança jurídica quando eu falo só de CBS muito grande e a mesma as PECs, elas resolvem uma parte do problema. Mas a CBS, como ela vem num contexto anunciado do governo de que vai virar em 4 etapas, pode vir a primeira etapa e as demais não acontecerem. E o que todo mundo espera é a 4ª etapa, a desoneração da folha de salário. Tem confiança? Temos segurança de que isso vai ser apresentado? Não temos nem a proposta. Essa proposta era para ter sido... O projeto de lei da CBS era para ter sido apresentado em novembro do ano passado. Foi apresentado em julho, no meio de uma pandemia. O que me garante que a gente vai seguir com os próximos passos da reforma? Se, por um lado, a gente se preocupa com o imposto seletivo, a gente deveria se preocupar se a folha... Para mim, me importa muito mais a desoneração da folha. A gente está num momento de desemprego do país. Então, eu vejo, apesar de que eu também tenho um ponto aí a favor do governo, né? Eu posso apresentar as 4 propostas segregadas. Passa uma, as demais não passam, a gente ficou na mesma... Porque é isso que pode acontecer, né? A gente tem as 4 propostas, porque todos eles dizem que será via projeto de lei, tenho minhas dúvidas em relação ao IPI se poderia ser, mas... E tudo isso tem uma influência política, né, Fernanda, muito grande. Então, não é só uma discussão jurídica, uma discussão prática do cenário de como as empresas, de fato, são afetadas do ponto de vista econômico. Tem aí um jogo político que é incontrolável, né? E aí, voltando à fala do Léo com relação aos benefícios, salvo o melhor juízo, na PEC 110 tem 3 ou 4 propostas de emenda à PEC para tratar especificamente de energia renovável, para tirar a eólica, para tirar a solar. E a curiosidade, e aí eu queria entender um pouquinho do setor, tem uma proposta de emenda que fala que é para tributar as operações interestaduais, que são imunes. Hoje a gente já tem todo o deslocamento da tributação para o destino. E
tributar interestadual, ter uma formação de saldo credor, é caso de estorno de crédito. Queria entender um pouquinho dessa PEC, se alguém saberia entender o porquê de pedir para tributar uma operação interestadual que hoje é imune, né? Eu já vou passar a palavra para a Carol. Antes disso, eu só gostaria de dar um recado para os espectadores, para quem está participando aqui do webinar hoje, que foi postada uma pesquisa de satisfação. É bacana para nos orientar o que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer diferente nas próximas. Então, se vocês tiverem um tempinho aqui, nós sugerimos que acessem o link que está postado no chat. Carol, o que você tem a comentar em relação a essa insegurança e a pergunta que a Fernanda colocou? Vou começar com a pergunta que a Fernanda colocou, que é bem simples a resposta. Para mim, erraram. Alguém errou, alguém pensou direito e errou, assim. Não tenho muito o que dizer. Foge completamente de todos os princípios que busca-se com a reforma tributária, né? Então, espero que isso não prevaleça, né? Mas olhando aqui, eu tenho uma visão um pouco mais otimista, assim. Eu acho que politicamente foi bom fatiar. Eu acho que é uma estratégia boa, porque no meio de uma pandemia, querer aprovar algo que misture, que entre na questão política do ICMS, ISS, que mexe com questão constitucional, eu acho que não seria um bom caminho. Acho que a estratégia de começar pelo menos com o PIS/COFINS é boa. Assim, o PIS/COFINS, para mim, é uma correção de um erro. Não posso chamar nem de proposta de reforma tributária, porque você ter duas contribuições idênticas, né, que existem só por conta de uma questão de destinação orçamentária e traz aí um aumento grande de trabalho para as empresas, para contencioso, para mim, assim, só de juntar, tentar unificar o PIS/COFINS, torná-lo uma outra contribuição, ser substituído por uma contribuição única, mais simples, mesmo que não perfeita, já é um avanço, e é uma correção de um equívoco. Não sei nem se eu chamo de reforma tributária, eu falo, olha, estamos corrigindo um erro aqui lá de 2004, a gente vai corrigir agora em 2020. Mas eu vejo, assim, com bons olhos, eu particularmente gostei, assim, no geral, claro, a gente tem questões técnicas aí para cada setor, que uma reforma não vai agradar todo mundo, ela não vai ser perfeita. Eu gostei da simplificação, eu acho que vai ficar mais fácil se a gente conseguir mudar essa parte aí da forma, da lógica do PIS/COFINS trazer para o ICMS, que é um ponto que eu coloquei, para mim ficaria excelente, ficaria muito fácil de fazer apuração, aí sim traria uma simplificação para o empresário. Então, assim, eu gostei, acho que nesse primeiro momento não acho que seria fácil avançar com as PECs. Fiquei, sim, como vocês, um pouco frustrada de ser só o PIS/COFINS. A gente vem aí trabalhando há tanto tempo, estudando tanto tempo com vários grupos, várias sessões em Brasília para discutir reforma tributária, e só vem isso. É um pouco frustrante, é também ruim a gente não ter a visão do todo, tá? Mas acho que pelo menos essa parte, essa primeira fase, eu acho que tá ok, sabe? Eu acho que é importante ter essa correção, digamos assim, que eu não chamo de reforma, eu falo correção de erro. Preocupa o que vem pela frente mesmo, que é isso. Hoje, eu olhando do ponto de vista do empresário, né, do investidor, quando me perguntam, e aí, como é que vai ser o ano que vem? O que vai mudar? O que eu tenho que considerar? Como é que eu vou projetar a tributação de dividendos para o ano que vem? Quanto é que o investidor vai receber? São as perguntas que fazem para a gente. Não sei. O que eu tenho que mudar no meu plano de negócios, aqui no meu orçamento de 2022, 2025? O que eu considero? Putz, eu tenho uma empresa no presumido que presta serviço. Como é que eu faço? Então, é complicado não ter a visão do todo, né? Porque você fica trabalhando lá com cenários e vai ser assim, né? Não vai ter jeito. Então, a gente
na IDP, a gente já marcou reunião com várias áreas para a gente já trabalhar com diversos cenários, né? E se for assim, e se for assado? O ideal era ter mesmo a visão do todo, né? E mesmo a visão fatiada que o governo passou, ela ainda é precária, né? Porque o ICMS é muito importante. Para o setor, o ICMS é super importante. A carga dele é muito significativa, né, Carol? Para os estados, né? Então, assim, tem estados que a maior parte da receita é o ICMS de energia, né? O que vai acontecer? Poxa, a gente não sabe. Então, acho que essa falta de visão no médio prazo é ruim, né? É ruim. Mas é o que é dentro de uma reforma tributária, né? Ouvindo você falar, me vem à cabeça a frase de que o ótimo é inimigo do bom. E eu concordo com você. Eu sou uma pessoa controladora, então eu gosto dessa ideia de ter a visão do todo, né, para fechar todas as brechas ali. Mas a gente sabe que não é fácil, né, a gente ter ali uma conversa com estados, municípios, governo federal, tudo ao mesmo tempo. Então, estrategicamente, evidentemente, é realmente mais fácil você fazer o fragmentado, né? Agora, que dá uma insegurança, dá. E aproveitando que eu estou com a palavra, tem aqui um comentário, né, do Valdeildo. Ele fala o seguinte, ele fala que um ponto positivo que ele enxerga com a simplificação dessa reforma tributária é a questão de terminar com a discussão sobre inclusão de outros tributos na base de cálculo, como, por exemplo, a questão do ICMS. No fundo, o governo fez isso e daí ele depois recalibrou a alíquota para compensar. Então, ele tirou da base, mas ele subiu a alíquota, né? Só ficou mais claro, evidentemente, essa questão da simplificação para você não colocar dentro da base de cálculo. Mas o efeito financeiro ele foi pensado para ser neutro nesse sentido, né? E com esse comentário eu já passo a palavra ao Léo para suas considerações finais. Léo. Bom, queria agradecer aqui a todos vocês. Assim, eu também eu penso igual a Carol. Eu acho que eu sou bem a favor da reforma. Eu acho que a simplificação precisa vir. Isso vai ser super importante. Lógico que com os pequenos ajustes tende a auxiliar o setor, tá? E assim, eu estou bem otimista. Eu acho que o governo vai acabar acatando, como tem a mobilização de diversos setores da economia, o governo vai acabar acatando muitas dessas considerações, né? Não só o governo, como o Congresso. Então, eu acho que aqui, para deixar um recado final para todo mundo, eu acho que tendo todos esses esclarecimentos, e levando esses esclarecimentos, eu acho que a reforma segue até um pouco mais direita, até para o setor da energia, né? É isso. Douglas, a gente gostaria de te ouvir. Obrigada novamente por essa parceria e que venham outras. Um grande abraço para você, viu? Obrigado, Andréia. Eu que agradeço a parceria com a AB. Eu acho que o IBDE, ele faz as suas reuniões periodicamente. Obviamente, sempre eu sou coordenador do Comitê Tributário, a gente sempre convida a todos que tiverem ideias e também quiserem ouvir debates sobre tributação da energia elétrica, que lá estejam. Mas, obviamente, engrandece muito a discussão quando a gente tem pessoas de alta qualidade, como hoje tivemos, e também a parceria com a AB. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa vitrine que é a OAB e essa nota técnica que pode sair desta reunião com sugestões para a reforma tributária, só engrandece a discussão. Afinal de contas, o contexto da reforma tributária, ela obriga que nós todos seja como operadores do direito, atuantes na área tributária, trabalhadores do setor de energia, mas também como cidadãos, que a gente tem que participar disso sem dúvida nenhuma. E aí eu finalizo aqui a minha participação convidando a todos para visitar o site do IBDE, ver o que está sendo divulgado. O Léo é um participante assíduo lá. A gente vai fazer bastante coisas juntos. E, mais uma vez, agradeço a você, Andréia, e parabenizo Fernanda, Ana Carolina e Léo pela exposição e agradeço a todos os ouvintes de hoje. Obrigado, Andréia. Obrigada a todos. Nós não temos mais perguntas, então fomos bem objetivos e rigorosos com o tempo, né? Então a gente termina por aqui agradecendo
pela audiência, pelos participantes e pelos excelentes comentários, esse brainstorm que depois vai ser refletido na nota técnica. Um bom dia para todos aí. Abraço. Obrigada a todos, bom dia. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.